Então, vivendo aquela situação de, assim, que eu via minha filha e não queria cuidar dela e tudo aquilo que eu estava passando, eu comecei a pensar, realmente, esse povo tem razão, acho que eu não estou bem mesmo. E, e eu, aquela noite, depois de todo esse episódio, de me ter levado na igreja para expulsar o demônio, de ele ter pisado na minha garganta, eu olhava sempre aquele veneno. E aí, quando foi na calada da noite, eu peguei e fui lá e peguei aquele veneno. E eu peguei uma caneca de alumínio, aquelas canecas grandes, e eu temperei, coloquei 2, 3 colheres, temperei e tomei. Nada me aconteceu. Eu fiz a segunda vez e nada me aconteceu. Quando foi a terceira vez, eu vi uma luz acender na casa da minha sogra, né, que era do lado. E o meu sogro, naquele tempo, ele fazia a feira e ele levantava 3 da manhã, 4, né, para ir. E eu lembro que eu só tive tempo de chamar ele e falar para ele, olha, eu tô indo e pega minha filha que está lá no berço, porque as outras 2 já estavam na casa dele, né? E aí eu falei, pega minha filha que eu tô indo. E nisso eu caí. Quando eu caí, eu não lembrei, não perdi o sentido. Eu não sabia de mais nada e eu fui me levaram para o hospital e eu fiquei 12 dias em coma. Eu entrei num coma e nesse tempo eu fiquei em coma, 12 dias na UTI. Eles fizeram lavagem, fizeram o que podiam fazer e me colocou ali. E eu estava nesse coma. Quando eu voltei, depois de 12 dias, eu me lembro como fosse hoje, tinha um médico que acho que é psiquiatra, porque era um lugar, uma UTI de pessoas que acho que ou fizeram isso ou não sei como que era. E aí eu me lembro que é onde é que eu estava, sabe? Cheia de aparelho. E eu perguntei àquele médico, eu lembrei que eu tinha feito. E que eu tinha tomado veneno. E aí eu lembrei que eu estava ali, naquele hospital, toda cheia de, de fios, né? E aí eu perguntei para ele, eu vou morrer? E você sabe que eles não são simpáticos com quem faz esse tipo de atitude. Então eu disse assim, ele disse para mim assim, olha, eu não sei nem porque você voltou, porque você não tem órgão interno, mas eu vou chamar o seu médico. E aí ele veio esse médico, olhou meu pulso, olhou tudo e eu estava normal. Mas aconteceu algo. Enquanto ele foi buscar o médico, eu virei meu rosto para o lado da parede e, como uma boa filha de crente, eu me lembrei que só pertence Deus tirar a vida. Deus deu a vida e Deus pode tirar a vida. Tanto que muitas coisas eu não entendo. Nós estamos vivendo numa era de suicídio, onde cada 40 minutos, né? 40 segundos, acho que há um suicídio. Diz que tem mais suicídio do que mata mais do que a guerra e mais do que AIDS, mais do que outras doenças. O suicídio está em terceiro lugar de morte hoje. E é um assunto que nós podemos comentar em outra época, mas eu sei o que é um suicídio. Então, por mais que queiram dizer que ou tem salvação ou não tem salvação, eu sei. Eu tive nesse lugar. Eu sei muito bem que lado é quando você tenta um suicídio. Para mim, eu não tenho base nenhuma de nada. Eu tenho pela experiência. Tentou o suicídio, vai para o inferno. Eu não tenho outra coisa para dizer. Então, não
pensa que você conhece Deus e fala, eu vou ser salvo, tenho visto aí mães, filho crente que tem se matado, meu filho está com Deus. Eu não entendo isso, não. Não entendo porque eu passei, tive nesse lugar. Eu só quero dizer uma coisa só para você, que talvez pense em fazer isso. Se arrependa e não faça, porque você pode realmente ir para o inferno. Porque Judas, ele tentou o suicídio. Aliás, Judas se arrependeu. Se ele tivesse procurado Jesus, e já que ele se arrependeu, e pedindo perdão, mas ele preferiu se matar. Então, eu não sei. A Bíblia fala que os suicidas não herdarão os céus. Então, eu não sei em que Bíblia nós estamos lendo nesses últimos tempos. É um assunto que temos que ter muito cuidado para falar. Então, é bom se tratar bem antes sobre isso. Porque depois que acontecer com alguém da tua família, com alguém da tua casa, que você ama e dizer ele está com Deus, é uma das coisas muito difíceis. Você está abrindo porta para outras pessoas fazer o mesmo. Porque os jovens hoje, o que eles mais querem é sair deste mundo, sair fora deste mundo, ir embora deste mundo. E, realmente, há muitos jovens, adolescentes, que eles querem ir com Deus. E se você fala que quem morreu na sua família se matou, foi com Deus, você está abrindo para que nova geração faça a mesma coisa. Porque eles estão vivendo um drama dentro de si. E você chega dizendo que seu filho morreu, se matou, está com Deus, é complicado isso. Você está abrindo porta para que outros se matem aí. Então, não é bem assim, é um assunto que eu sei o que eu estou falando. E, para mim, o suicídio é algo que você chega a um ponto, o inimigo te faz você fazer, te leva até você fazer. Mas a hora que você está fazendo, aquele momento que ele consegue, ele sai da sua vida. Porque o inimigo é uma força. Mesmo essa depressão, essa angústia, isso que o médico te dá todos os nomes, aí, os psicólogos, psiquiatras, os estudiosos te dão nome, né? Que é falta disso, falta daquilo, mesmo que você tenha falta de tudo ali. Você ainda tem força, porque o diabo é uma força. Deus é uma força e o diabo é uma força. Quando você está longe de Deus e num pós-depressão, num momento de depressão, num momento pior da tua vida, você não sente que Deus está com você. Então, você está afastado de Deus. Mesmo que você seja um pastor, mesmo que seja um filho de crente, você está longe da presença. Aí, o que acontece? Quem está presente ali? Quem ajuda você é uma outra força. Só que essa força, no momento da sua decisão, ela também não está. E o homem, só ele, aí ele perdeu, ele não sabe quem ele é. Porque o diabo, ele não fica com você. Você fica sem ausência de força, nem do próprio demônio e nem de Deus. E aí a tua humanidade, é aí que você faz esse ato. Eu cheguei neste ponto, porque é muito complicado isso para a gente falar aqui, porque eu estou dando meu testemunho hoje, mas um dia, se você quiser conversar comigo sobre isso, eu vou te explicar essa situação que eu passei naquele momento. Por isso, eu abri um parênteses aqui para falar, por favor, cuida disso. Por mais depressão, por mais sozinho que você esteja, não faça isto. E eu estava ali como uma boa filha de crente, eu lembrei disso, que só Deus pode dar a vida e tirar a vida. E eu pedi perdão. Eu falei, Deus, me perdoa por eu ter tentado contra a minha vida, por mais dramas que eu sofri, que vocês sabem já. Eu pedi perdão a Deus e eu fiquei com temor. Eu falei, já pensou que aquele médico disse que eu não tinha órgão interno? Eu falei, eu vou ter sequelas. Eu não vou morrer agora, porque eu estou viva, eu voltei,
mas eu posso morrer com sequelas dessa tentativa de suicídio. E eu me senti assim, um peso. Estou pecando da mesma forma. E aí foi ali naquele momento que a soberania de Deus, eu reconheci a soberania de Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor não me deixar sequelas, se o Senhor me der a vida e não me deixar sequelas, eu vou levar a sua palavra no mundo inteiro. Aonde eu for, eu não vou ficar parada. Eu vou levar a sua palavra. Gente, hoje eu já estou com 41 nações no mundo que eu já fui. Eu estou aqui, eu sei quem é Deus. Eu falo assim, não há homem na terra que vai entender isso. E não é homem que pode dar um rim, um fígado, um pulmão novo, a não ser ele. Então, quando eu tenho minhas lutas com os homens naturais, os homens religiosos, o Espírito Santo me faz lembrar, Silvia, quem é que te deu a vida? Silvia, eu tenho algo contigo. Deixa o homem que não quer te entender. Deixa os religiosos que não quer te entender. Sou eu. Se não fosse eu, você não estaria aqui. E é nesta hora que eu falo, não vai ter ninguém que vai me parar, porque eu sei, porque eu estou viva, eu sei porque estou vivendo. Mas, amados, naquele momento, meus pulsos ficou normal, tudo normal. O médico chegou e falou, olha, não estou entendendo, está tudo normal em você, vou te levar para o quarto, vou te tirar daqui, vou te deixar você num quarto e a gente vai fazer os últimos exames no quarto. E me tirou dali da UTI e me levou para um quarto. Quando eu estava dentro deste quarto, entrou uma mulher muito elegante e ela disse assim, olha, eu sou a mulher do médico que te atendeu. Eu ouvi tua história, que meu marido contou. Eu vim aqui pagar, porque aquele tempo, irmãos, era caríssimo. Ninguém se falava de psicólogo, psiquiatra. Era caríssimo você ir num psicólogo, fazer uma terapia, alguma coisa assim. E ela disse, olha, quando eu tive a minha filha, eu dei na mão da minha mãe e falei, olha, ela é tua. Eu não queria ver minha filha, eu não queria trocar minha filha, eu não queria... E o meu marido contou sua história, que você estava assim. Aquele momento que eu fui entender que eu não estava louca, eu não sabia que existia depressão pós-parto. Eu estava com uma depressão pós-parto, porque eu tinha sido pisada na garganta, eu tinha operado para não ter mais filho, eu tinha feito uma cesárea, eu estava de dieta. E alguém fez tudo aquilo comigo. E aí eu estava com esse drama, assim que eu tive minha filha, eu não queria cuidar. Então, você vê o grau emocional que eu estava passando. Mas até aí eu não entendia que existia algo, né? Depressão pós-parto. E aí ela falou, olha, eu quero te ajudar, eu quero dar um tratamento por 6 meses para você, num psicólogo, eu quero que você faça uma terapia para você esquecer este dia, o dia que eu fui pisada na garganta. Ela disse, eu quero que você esqueça esse dia. Eu quero te dar esse tratamento. Aí eu comecei a pensar, bom, não sou assim, não, né? Já não é uma coisa comum isso, existe alguma coisa além. E qual foi a minha surpresa? Esse médico estudou com meu ex-marido no período de infância até ele entrar na faculdade. E eu ouvi no corredor do meu quarto, eu ouvi meu ex-marido falando para ele assim, olha, ela sempre falou que ia fazer isso. E ele disse assim, olha aqui, cara, esquece os anos que nós estudamos junto. Você sabe o que a tua mulher tinha? Tua mulher tinha uma depressão pós-parto. Você sabe aquelas crianças que as mães jogam debaixo do carro, que corta o umbigo, joga debaixo, sabe? Ele foi dramático. Ele falou, aquilo se chama depressão pós-parto. Aí contou uma história que um astronauta tinha ido e deixado a mulher grávida e ela tinha mais 3 filhos.
e essa mulher se matou e tentou matar as crianças. E ele falou, graças a Deus que não aconteceu com as tuas 3 filhas, porque ela poderia ter feito isso com as filhas, porque o grau de depressão pós-parto que ela estava e o que você fez, falou, você não tem ideia. E realmente eu entendi porque que eu tinha vontade também dar um veneno para minha filha, porque, tadinha, elas iam crescer com esse homem ruim, com essa sogra, com essa avó. E aí, né? Eu ia embora, ia deixar elas. E, olha, foi Deus mesmo que deu livramento. Aí, outra coisa que eu entendi, quando eu cheguei no hospital, eles pediram o veneno, porque o veneno não tinha nome. Eles pediram os 2 saquinhos de veneno para analisar e para ver aquele que eu tinha tomado, que estava dentro de mim. E qual foi a surpresa? Um era para dar banho em cachorro, que tinha carrapato. Era um veneno para dar banho em cachorro. E o outro era para matar rato, que tinha na chácara. Então, eu peguei, sem saber, o que dar banho em cachorro. Como eu tinha tomado uma dosagem muito grande, eles deteriorou meus órgãos internos. E aí o médico, só ouvi o médico falar assim, olha, tá aí, ó. Eu não sei, porque eu ia ser madrinha de casamento, lembra? Foi uma semana antes de acontecer isso. E eu, naquele momento, o médico falou assim, ó, tá aí, ó, você vai levar. Eu nem sei por que ela voltou. Porque ela tem, se viver, vai ser uns 6 meses na cadeira de roda. Ela não tem órgãos internos. Foram todos afetados. Quando eu ouvi isso, eu fiquei ali na minha. Falei, meu Deus. Imagina meu estado depois de um pós desse, né? E aí o médico falou, eu vou fazer mais um raio-x, depois você leva para casa. E eu lembro que aí ele foi embora, esse médico me levou para fazer esse raio-x, me trouxe de volta e me veio trazer o resultado. Eu, por muitos anos, eu tinha esse raio-x. Aí falou assim, olha aqui, ó, mulher, olha como era o teu órgão ontem e olha como é hoje. Falou, olha, isso não é coisa minha. Falou, é coisa dele. Falou, você tem uma missão na Terra. Você tem uma missão na Terra. Você tem tudo novo. Foram tudo novo construído em você. Isso não é coisa nossa. Saia daqui agora. Eu quero te dar alta, eu quero que você vá embora, porque você tem uma missão na Terra. E naquele momento eu falei, uau, Deus me ouviu. Naquele momento eu tive essa experiência com ele. Essa experiência de um Deus soberano, um Deus que realmente me amava e estava cuidando de mim. E cuidou de mim mesmo com toda essa situação. Ele entendeu o que eu pedi para ele, perdão. E assim foi a minha vida. Depois que eu saí daquele lugar, eu fui embora. Foi a primeira vez que aquele homem me levou num salão para arrumar o meu cabelo. E eu fiquei 13 anos casada com ele. Não foi o primeiro dia, foram 13 anos de sofrimentos, Eu falo que eu inaugurei a delegacia da mulher na minha cidade, porém eu ganhei a delegada para Jesus, pelo meu testemunho. E hoje eu já dei palestra na minha cidade e, por um acaso, quando eu estava dando essa palestra, contando isso que eu estou contando para vocês, antes chegou uma mulher muito elegante e perguntou assim, eu fiquei na porta, eu ia falar, mas eu estava na porta e tinha alguém falando lá na frente, chegou uma mulher muito elegante e disse assim, quando vai começar? Você sabe? Eu falei assim, não, já vai começar. E ela disse assim, não, porque eu dou curso de mulher única na minha igreja e eu tenho que ir. Eu falei, não, fica um pouquinho, pelo menos você ouve um pouquinho e tal, né? Mas a mulher não sabia que era eu que ia falar. E quando eu fui falar, eu contando isso que eu estou contando para vocês, que eu ganhei a delegada para Jesus,
E quem era a delegada era essa que estava no meu evento ali, na palestra que eu fiz. E ela pôde testemunhar hoje para minha filha que ela conheceu Jesus através da minha vida. Porque era tanto sofrimento que aquela mulher, ela não conseguia entender. Ela falou, como uma pessoa boa dessa, uma mulher que não abre a boca para nada, é humilhada, apanha, é assim, ainda tem coragem de falar que ela ama Deus e que ela serve a Deus. E essa mulher testemunhou diante de todo mundo, sem eu saber. Ela falou, hoje eu dou aula para mulher única, me converti, sou aposentada. E são testemunhos vivos que eu vi isso depois de anos, né? Isso já faz uns 5 anos que aconteceu. Mas voltando lá no meu testemunho, quando eu estava naquele hospital que eu saí, esse homem me levou para arrumar o meu cabelo e eu fui lá ser madrinha. Numa linda igreja, num lindo casamento, mas quando eu cheguei em casa, depois desse casamento, este homem que falava para mim assim, ó, lá no hospital, isso tudo aconteceu porque a gente está longe de Deus. E isso vai mudar, porque era sempre assim, era sempre assim. Ele falava que ia mudar, ele falava que ia servir a Deus, e era sempre assim. E aí, o que ele fez? Ele chegou em casa, como ele fazia sempre. Eu já não tinha mais nada em casa, tudo ele quebrava. Ele quebrou tudo dentro de casa, tudo. Quando eu cheguei em casa, irmãos, na segunda-feira, depois, sábado, o casamento, eu saí na sexta, sábado, o casamento. Na segunda-feira, eu tinha uma angústia. No domingo, já começou essa angústia. E eu falava assim, ouvia minha filha, vinha, mãe, eu colocava o dedo no meu ouvido e falava, eu não mereço ouvir essa palavra mãe. Eu ia me matar. Você vê como é difícil o inimigo. Ele é acusador. Mesmo tendo essa vitória com Deus, o inimigo começou de novo ali trabalhar, falando assim, olha, você não merece ser mãe. Como? Você ia morrer. E essas meninas iam ficar, então eu não queria ouvir elas falarem comigo. Eu abria a finestra da janela assim, eu via uma pessoa passar, parece que aquela pessoa estava sabendo o que eu fiz. Era um absurdo isso. E aí eu me sentia assim, sabe, passava um inseto, eu falava, esse inseto vale mais do que eu. Que loucura, o que eu fiz? E este homem quebrou tudo que tinha na sala. Eu tinha taças na cristaleira, ele quebrou tudo, aqueles cacos de vidro no chão. E eu dependia desse homem, sabe, eu tinha um medo de viver sozinha, medo de estar sozinha. Por isso que eu falo que não existe psicólogo no mundo para ter me curado. Eu sei, eu reconheço os profissionais, mas eu sei quem é Deus. Ele me curou. Ele me deu, me fez esquecer, ele renovou tudo em mim. Que aquele momento que eu estava ali, eu segurava neste homem, esse homem queria sair para ir com os amigos e beber, ele bebia muito, ficava muito fora de casa. Eu implorava para ele, fica aqui comigo, por favor. E eu lembro que eu ajoelhei nos pés dele, ele me jogou pelo chão e saiu. E foi na cozinha, pegou uma faca e veio e me deu. Falou, olha, você quer se matar? Não faz o que você fez, não, tá? Porque você fez graça. Não faz o que você fez, não. Ó, se mata, estou aqui. Você imagina eu, depois de 3 dias, sair de um hospital, de um coma, eu ouvi isso. E eu ouvi aquilo desse homem, eu comecei a pensar, eu acho que eu vou fazer alguma coisa com esse homem. Porque eu nunca fui uma pessoa... Eu sou daquela, assim, eu vejo muita gente falar assim, se alguém me fizer isso, eu me viro, eu não me transformo, eu faço... Eu não sei fazer nada, eu não sei me defender. Numa hora de uma violência, eu não sei me defender. Eu fico com dó ainda da pessoa. E aí, porque muitas vezes ele me deu com um pau no meio da minha cabeça. Muita gente falava assim, você é grande, dá um pau nele. Eu peguei um pau que tinha na porta, assim,
porque ele colocava os paus assim, atravessado na porta para não sair. E aí eu peguei e fui dar, ele pegou aquele pau e deu no meio da minha cabeça, para você ter ideia. Aí veio a polícia, sangue derramava ali. E foi assim, então eu nunca me reagi. Aí eu comecei a pensar assim, para que eu estou com esse homem? Esse homem tem que morrer. Porque eu não tenho mais, agora não tem mais solução. Eu já fiz o que tinha que fazer, tipo, não deu certo. E eu vou viver com esse homem? Eu vou matar esse homem. Eu comecei com esse sentimento. Isso me incomodou, porque eu sabia que vinha do inimigo. Falei, não, quem é ruim aqui é ele que vai ter que... Eu estava, assim, querendo tramar alguma coisa. E isso me assustou. Eu falei, não, Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. O que eu vou fazer agora? Não existe mais chance para mim. Estou aqui ouvindo o inimigo falar que eu não sirvo para nada. E aí... eu vou deixar aí para os próximos agora para você ver o que Deus fez naquele momento, que estava todos os cacos de vidro pelo chão, no tapete da minha sala, e o que eu fiz ali. Eu só limpei um lugar e dobrei meu joelho ali. E daqui a pouco vocês vão ouvir e ver quem é Deus, tá? Fica aí.